Queridos irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos nós. Mais uma vez teremos a oportunidade de estudar e terminarmos hoje o capítulo 1 do livro de Jonas, onde nós temos comentado o seu conteúdo e temos visto quão profundo ele é. O livro de Jonas, como nós já relatamos, é um livro que fala de Deus. É um livro que mostra Deus. É um livro que ele, com todas as letras, ele demonstra e mostra o agir, o governo, a direção, a orientação, o sustento desse Deus em todo o curso da história de Jonas em si. Vimos que Jonas foi o profeta que profetizou na época de Jeroboão II. Vimos que, infelizmente, Deus ele chama Jonas, e Jonas, infelizmente, tenta fugir de Deus devido à missão que Deus empunhou sobre Jonas. Semana passada nós falamos que Jonas é um homem em conflitos, e vimos que Deus, em todo o direcionamento desse conflito, que foi originalizado devido à missão que Deus empunhou sobre Jonas. Jonas ficou extremamente em conflito com isso e preferiu fugir, ou pensou ele que conseguiria fugir da presença de Deus, ou seja, da face de Deus. Assim como muitos homens e mulheres hoje pensam poder fazer. Vimos semana passada que Deus ele conhece, Deus controla, Deus age em todo momento das nossas vidas. Durante a história do homem, desde o começo ao findado mesmo, Deus tem o controle. Deus conhece, Deus age. Vimos que Deus, em todo momento, quando o homem olha para ele, o homem só olha mediante o agir poderoso desse Deus. Hoje, nós iremos ver que Deus ele não desperdiça nada. Tudo está sob seu controle. Vou repetir o tema da nossa mensagem nesse dia. Deus não desperdiça nada. Entenda isso. Deus não desperdiça nada do que acontece em torno das nossas vidas. Tudo está sob o controle de Deus. O mundo tem passado por momentos delicados. Podemos dizer que o mundo se encontra em conflitos internos e externos, conflitos emocionais, conflitos físicos, conflitos espirituais. E esse é o mais principal de todos. O mundo se encontra envolto de uma tempestade gigantesca, aonde muitos homens e mulheres não conseguem entender o porquê de tudo isso que tem acontecido, ou para que de tudo isso que tem acontecido. Não conseguem entender. Nós vamos ver nessa mensagem o término do capítulo 1 de Jonas, que Deus não desperdiça nada, meu amado irmão, meu amado amigo e amiga. Tudo está sob o seu controle. Tudo está sob o seu controle. Capítulo 1 de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo de 10 ao versículo 17. Diz bem assim a palavra de Deus para nós nesta manhã, nesse momento. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia já declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que
o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste conforme te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos a ele. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar, meus amados, nesse momento, pedindo o clareamento, pedindo a iluminação de Deus para nossas vidas, para que entendamos essa palavra tão poderosa. Pai amado, Pai supremo, em nome de Jesus Cristo, pela tua bondade, Deus eterno, nesse momento podemos ler a tua palavra, podemos estudá-la nesse momento. Ó Espírito Santo, sabemos que por nós mesmos somos pequenos e falhos, o nosso conhecimento, Deus, é tão simplório. Precisamos do Senhor. Por favor, Espírito Santo, clareia, ilumina-nos para que possamos entender essa palavra tão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. O Deus não desperdiça nada. Tudo está sob o seu controle. O texto que nós lemos é o final, é o findar do capítulo 1 desse livro, que conta a história desse profeta chamado Jonas. Deus usa, meus amados, não se desespere. Deus usa todos os meios para despertar e para alcançar os seus. Os homens podem tentar desesperadamente fugir de um canto para o outro. Os homens podem tentar inventar fábulas, podem tentar inventar métodos, podem tentar inventar atalhos, podem tentar inventar o que for para escapar dos planos de Deus, ou para inventar alguma desculpa para assim não fazer. Mas Deus, com certeza, nos alcançará. O mundo ele vive em um caos terrível. O mundo ele vive em um descontrole ético, jurídico, educacional, governamental, religioso, em todos os sentidos. E esse descontrole, esse desenrolar e essas deturpações têm acrescido, têm aguerrido ainda mais e alcançado diversas pessoas. Diversos homens e mulheres, devido a essas situações, a essa pandemia que temos enfrentado, têm preferido se afastar ainda mais de Deus. Ao invés de se achegar a Ele, têm preferido se afastar, achando que com isso resolverá os seus problemas e conseguirão alcançar um norte melhor. Enganoso coração do homem que assim faz. E devido a isso, muitos homens e mulheres têm vivido em desobediência. Desobediência é essa que é relato clássico desse texto que nós lemos. A primeira coisa que vamos ver, meu amado, Deus não desperdiça nada. Tudo está sob o seu controle, é o tema nosso. A primeira coisa que vamos ver, o caos da desobediência.
o caos da desobediência. Se existe um verbo tão importante e ao mesmo tempo tão negligenciado, este verbo é obedecer. Isso porque esse verbo dele, tudo se parte, tudo depende desse pequeno verbo, obedecer. Podemos afirmar isso, e com todas as letras, que o ato de obedecer, ele é a raiz de tudo que é bom. E ao mesmo tempo, em contrapartida, o ato de desobedecer é a raiz de todo mal. Podemos assim, fazendo uma alegoria, fazendo uma conjectura, dizer. O ato de obedecer é muito importante. O ato de obedecer, ele faz caminhos se abrir. Ele faz correntes se partir. Ele faz, ele une aquilo que estava desunido só pelo simples fato de obedecer. É por esse motivo que na Bíblia nós conseguimos enxergar e conseguimos ver diversas passagens, diversos versículos que mostram o valor da obediência. Eu não vou estar lendo todos os versículos, que não tenho tempo para isso aqui. Mas os irmãos, os amigos, podem anotar e ler, conferir. Confere Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 14. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 ao 14. Vai ver o valor da obediência. Vai ver a importância dela. Quantas bênçãos traz pela obediência. Também podem ver João 14, versículo 15. Versículo 21, versículo 23 e tantos outros versículos da Bíblia que falam o valor da obediência. A obediência, ela traz luz, ela traz paz, ela traz vida, ela traz segurança. A obediência faz o nosso coração, o nosso caminhar, o nosso respirar de uma forma melhor. Da mesma forma como existem passagens e versículos na Bíblia que mostra a importância da obediência, da mesma forma tem passagem na Bíblia que mostra o peso, que mostra a responsabilidade da desobediência em si. Quando eu não sou obediente, me mostra o prejuízo que eu terei. Se os irmãos olharem, os amigos quiserem conferir, o mesmo Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, tem mais de 10 versículos ali citando o prejuízo da desobediência. Ah, meu amado, como temos vivido esse verbo de forma errada. Como o mundo tem vivido, ao invés de obediência, uma desobediência constante e desenfreada. E eu posso aqui alegar com todas as letras que devido a essa desobediência a Deus, o mundo tem passado por um caos de trevas terrível. Como o de Jonas nesse momento. Aqui no relato de Jonas, na fuga de Jonas, da presença do Senhor, traz, mostra, trouxe, devido a essa desobediência, trouxe tragédias, trouxe perturbação em todos os sentidos para a tripulação daquele navio. Se os irmãos olharem para o verso 10, devido a essa tempestade, a esses prejuízos, brotou nos tripulantes grande temor. E eles relatam que é isso que fizeste conosco, porque eles sabiam que maldita coisa é fugir da presença de Deus, mesmo eles não crendo no Deus de Jonas ainda. Eles sabiam que não era vantagem nenhuma desobedecer a Deus. Horrenda coisa é desobedecer ao Senhor. Horrenda coisa é desobedecer ao Senhor. E infelizmente muitos homens hoje, em pleno século XXI, acham vantajosos em viver uma desobediência desenfreada. E o pior, tentam fugir da sua presença, da sua face, do seu olhar. Pobre homem que assim pensa poder viver. Até quando? Até quando você pensa conseguir viver
dessa forma? Até quando você acha que conseguirá viver dessa forma? Desobediente, fugindo e fugindo. O verso 11, meus amados, mostra a incerteza, mostra dúvidas, mostra incapacidades. No verso 11 relata que devido a isso, devido a essas dificuldades causadas pelo próprio Jonas, eles perguntam: o que faremos? Olha a dúvida. O que há de acontecer conosco? Por qual motivo o mar a cada dia ia se aumentando, a cada minuto aumentava-se a tempestade devido à desobediência de um homem. Mostra também o verso 11 que a cada minuto, a cada instante de desobediência que nós vivemos, maior se torna as nossas tempestades, maior se torna as nossas dificuldades, as nossas lutas. A omissão de Jonas e sua desobediência, a sua fuga, produziu um caos terrível, como nunca antes visto. Como nunca antes visto. Não fuja, pare com sua fuga. Pois se assim você não fizer, pois se assim o homem não fizer, se o homem a cada dia ele andar em fugas constantes, maior será o seu prejuízo. E se ele não fizer dessa forma, se ele não parar com a sua fuga, maior serão os seus problemas, maior serão as suas tempestades, maior será. Deus está olhando tudo, Deus tem tudo sob os seus controles, Deus usa tudo, meu amado e minha amada. Deus não desperdiça nada. Tudo está sob o seu controle, Ele observa tudo. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Creia você ou não, Deus está de olho em tudo. Em tudo. O caos da desobediência produz dor, angústia, desespero, insegurança e morte. E a segunda coisa, meus amados, que vamos ver do verso 12 ao verso 14, nos mostra um reconhecimento da origem de todo problema, porém sem arrependimento. A primeira coisa, o caos da desobediência. A segunda coisa é um reconhecimento da origem do problema, porém sem arrependimento. Qual vantagem? Deixa eu perguntar para você, qual vantagem? Qual a vantagem de descobrir a origem de todo problema e não buscar a solução para o mesmo? Que diferença faz se eu saber que o problema de tudo que está acontecendo é meu, sou eu, são as minhas ações, e eu não buscar mudança, eu não buscar arrependimento? Que diferença faz que eu sei que as minhas obras más, as minhas ações produzem ruínas para mim, mas mesmo assim eu não abro mão das minhas ações que produzem mal para mim? Que diferença faz? Nenhuma. Nenhuma. Ah, meu amado. O versículo 12 ao versículo 14 é um quadro pintado por Jonas com fortes cores de suas ações, de sua rebeldia, de sua desobediência, da sua fuga. E o que é mais intrigante, que esse quadro é tão atual que pode ser pintado e nele colocado o meu e o seu nome. Pois, infelizmente, vivemos muitas vezes dessa forma. Talvez você vive dessa forma, sabendo qual é o problema, sabendo aonde está a origem do problema, mas não toma nenhuma atitude para mudar a mesma. Não busca mudança, não busca recomeço, não busca arrependimento, não se arrepende de nada. Pelo contrário, acusa outros ainda, achando que eles são errados.
O Jonas aqui, se fazemos uma linguagem de interpretativa de todo o texto, vamos ver que Jonas, devido às suas ações, ele culpava a Deus, não a ele mesmo. Esse quadro é o meu, esse quadro é o seu, tem meu nome, tem seu nome. No versículo 12, podemos ver que Jonas reconhece que é por culpa dele que o caos estava instaurado sobre todo o navio. É por culpa dele. Jonas reconhece no versículo 12, respondeu Jonas, olha só, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio grande tempestade. Ele reconhecia. Mas Jonas, meu amado, o reconhecimento de Jonas não é o reconhecimento para arrependimento, para mudança, mas é o arrependimento, tipo assim, eu sei que é por minha causa, então melhor que eu morra. Tal reconhecimento é fútil, não há arrependimento. E infelizmente é o caso de muitos Jonas, entre aspas, nos nossos dias atuais. Muitos homens e mulheres vivem nesse falso reconhecimento da origem de problemas. Jonas prefere ser lançado ao mar. Jonas prefere encarar a tempestade no mar sozinho. Jonas prefere a morte. É isso que ele pede. Como diz Hernandes Dias Lopes, Jonas prefere a morte do que reconhecer a sua negligência ou a sua desobediência, de que reconhecer que não pode fugir da presença do Senhor. Jonas prefere a morte. Quão triste realidade isso tem sido. Quão triste realidade isso tem acontecido. Constantemente vemos homens e mulheres preferindo a morte, preferindo se matar, preferindo se entregar às drogas, preferindo se afundar nos seus vícios, do que reconhecer, do que valorizar, do que voltar os seus olhos para o Senhor, do que reconhecer que o melhor para ele é obedecer ao Senhor. É se arrepender dos seus maus caminhos. Preferimos lutar, muitas vezes, com nossas próprias forças, do que parar e obedecer ao Senhor. Preferimos lutar desesperado com nossos pobres braços, frágeis, do que reconhecer a importância de obedecer ao Senhor. Deus não desperdiça nada, meu amado. Tudo está sob o seu controle, queira você ou não. O verso 13 nos mostra exatamente isso. Ao Jonas reconhecer os seus erros e falou assim, lança-me ao mar. Os homens com medo tentavam remar desesperadamente o seu barquinho, o seu navio para chegar à terra. E quão difícil é. Eu gosto muito de pescar. E sei quando o mar está muito revolto, quão dificultoso, quão difícil é você botar o seu barco na água e chegar na margem, chegar na areia, chegar na terra, quão difícil. O verso 13 nos mostra exatamente isso. Eles remavam, entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia. Sabe qual motivo? Não podia. Porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A tempestade aumentava ainda mais. Tempestade essa que foi provocada pela desobediência de Jonas. E foi causada pelo próprio Deus. O próprio Deus levanta toda a tempestade para mostrar para Jonas e para os marinheiros que ele é Senhor. Talvez está passando por lutas, talvez está passando por dores, talvez o mar está muito grande, as tempestades estão muito gigantescas, as ondas estão de assustar. Assim como os marinheiros, talvez suas próprias forças já estão minando. É momento de você parar, é momento de você pensar, é momento de você avaliar, é momento de você observar, é momento de você refletir que a sua vida, a sua força por si só não vale nada.
Você precisa de alguém, você precisa de um Deus que é poderoso. Você precisa de Jesus para curar, para libertar, para transformar e para mudar a sua vida. Você precisa saber que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você precisa entender que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você precisa entender que somente Ele pode acalmar as suas tempestades. Pare de lutar. Pare de querer usar suas próprias forças para sair do problema. Deixa eu fazer a pergunta, mais uma pergunta para você. O que pode fazer pequenos gravetos diante de uma tempestade no mar? O que pode fazer pequenos gravetos diante de uma tempestade impetuosa no mar? Nada. Eis a resposta, nada. E os gravetos sou eu e você. Somos nós. As tempestades são as dificuldades que nós enfrentamos dia após dia. O que podemos fazer? Descanse no Senhor. Espere nele. Confie nele. Mas glória a Deus, meus amados. Que Deus não desperdiça nada. Mesmo em meio à desobediência. Deus, Ele não desperdiça nada. Ele não para de agir. Deus não para de agir. Deus usa as nossas imperfeições para fazer cumprir a sua obra, a sua vontade. Deus usa as nossas imperfeições para que os seus planos sejam concretizados. O verso 14 nos mostra exatamente isso. Mostra os marinheiros que outrora eram incrédulos. No versículo 5 de João, podemos ver que os marinheiros clamam aos seus deuses. E aqui no verso 14, podemos ver claramente, então, ou seja, os marinheiros clamaram ao Senhor, ao grande Yahvé, ao grande Senhor dos senhores. Outrora eles eram incrédulos, indecisos, duvidosos, mas agora clamavam ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, clamavam em Yahvé, reconhecendo que tudo estava dentro dos planos e do propósito de Deus. Pois é o que está no finalzinho do verso 14, fizeste como te aprove, ou seja, algumas versões falam, fizeste dentro da sua vontade. Ele está querendo dizer bem da seguinte forma, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Clame hoje ao Senhor e arrependa-se dos seus atos, dos seus pecados, da sua fuga. Não fuja mais de Deus. E acharás descanso para suas lutas, para seu fardo, como diz Mateus capítulo 11, versículo 29, a parte B. Não fuja. Faça igualzinho os marinheiros, clame ao Senhor. Reconheça que Ele é Deus eterno. Reconheça que Ele é Deus eterno. A terceira e a última coisa. A primeira coisa, o caos da desobediência. A segunda coisa, meus amados irmãos, que nós vimos que um reconhecimento da origem do problema, sem arrependimento, não vale de nada. É preciso entender, descobrir a origem do problema, mas também é preciso buscar mudanças. É preciso se arrepender. É preciso mudar de vida. A terceira e última coisa. Apesar de nós, o Deus que não desperdiça nada, tudo está sob o seu controle. Apesar de nós, Deus realiza os seus planos. Glórias a Deus. Apesar de mim, apesar de você, apesar do mundo, apesar dos homens maus, apesar de nós que somos pecadores e falhos, Deus realiza os seus planos. Os planos de Deus nunca irão se frustrar. Por mais que homens tenebrosos se levantam, por mais que homens
que com seus orgulhos, com as suas prepotências, ousam querer desafiar Deus. Coitados, pobres homens, os planos de Deus vão se realizar. Em todo momento da nossa vida, Deus realiza os seus planos. Queremos nós ou não. Isso porque Deus não precisa, como já falei anteriormente, estou aqui refrisando, Deus não precisa do homem, Deus não precisa de mim, de você, para realizar os seus planos. Ele faz, apesar de nós, apesar do homem, Ele faz. Mas Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida para tal tarefa, para a tarefa tão preciosa que é fazer a vontade dEle. O homem, ao contrário, Deus não precisa do homem, mas ao contrário, o homem precisa desesperadamente de Deus. Você que me vê nesse momento, você que me ouve, você precisa desesperadamente de Deus. Você precisa dele para mudar a sua vida. Você precisa dele para ter uma nova história. Você precisa dele para ser curada, transformada, remida, renovada, sarada, liberta. Você precisa de Deus. Por mais que você queira dizer não, você precisa de Deus. O seu coração, a sua vida, a sua alma tem sede de Deus. Por mais que você negligencie, por mais que você ainda tenta inventar desculpas, por mais que você invente os seus atalhos, meu amigo e minha amiga, esses atalhos não vão te levar a lugar nenhum, a não ser o findar dele, a morte, a dor, a agonia, a tristeza, a trevas, a injúrias, a lágrimas, a angústia, a rancor. Somente em Deus, somente em Cristo a vida. Somente em Cristo a saída. Somente em Cristo a libertação. Somente em Deus a pureza, a libertação, a claridade. Somente em Deus produz a luz, a vida. No relato de Jonas, podemos ver que mesmo ele fugindo de Deus, repare bem, mesmo Jonas fugindo de Deus, os marinheiros encontraram Deus. Mesmo Jonas em sua desobediência, os marinheiros obedeceram a Deus. Olha que contradição! Jonas fugia de Deus e os marinheiros encontraram Deus. Jonas estava no momento de desobediência, os marinheiros obedeceram a Deus. Deus age em todo momento. Glórias ao nome do nosso Deus. Deus opera em nós e por nós, apesar de nós. Essa é a verdade. Deus opera em nós, por nós e através de nós e apesar de nós. O verso 15, podemos ver que devido a esse agir de Deus, o mar que estava em fúria anteriormente devido à ação dos homens em tentar sair das suas lutas, mas quando eles clamaram ao Senhor, olha a mudança. Anteriormente, maior eram as tempestades, pois agiam com as suas próprias forças, agiam com as suas lutas. Mas quando eles clamaram ao Senhor, mudou-se por completo. Olha que lindo. O verso 15 mostra o mar acalma a sua fúria. E o verso 16 automaticamente mostra a conversão dos marinheiros, pois viram o Deus poderoso, que é criador dos céus e da terra e do mar, em plena ação. Viram com seus próprios olhos que não era um Deus falso, não era uma ação igualzinho os deuses anteriormente que eles criam, que não via ação nenhuma, não. Eles viram na íntegra o agir poderoso de Deus eterno, que é criador dos céus, da terra e do mar. Eles compreenderam que absolutamente não existe outro Deus como o Senhor, como Yahvé,
o Deus que é o Deus que tudo criou e formou. E por isso eles ofereceram sacrifício e fizeram os votos. Nós podemos conjecturar que da seguinte forma, devido a isso, eles adoraram o Senhor e creram no Senhor. Glórias a Deus, meu amigo e minha amiga. Eles adoraram e creram ao Senhor e creram e foram transformados, apesar das muitas lutas que enfrentaram. O verso 17, e aqui nós vamos encerrar aí a mensagem de hoje, mostra que, no verso 15, mostra que os marinheiros levantaram Jonas e jogaram no mar. E a tempestade se acalmou, o mar virou abundância. Mas a luta de Jonas continua. A fuga de Jonas termina nesse momento. Na semana que vem nós vamos ver mais sobre ele. Mas no verso 17, logo no início, fala bem assim. A minha versão fala, deparou o Senhor um grande peixe. Outras versões falam bem assim, enviou o Senhor um grande peixe, ou despertou o Senhor, ou trouxe o Senhor um grande peixe, para que tragasse ou engolisse Jonas. E este, Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Senhor, meu amado, em todo momento direciona, ele age. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não sabemos que peixe é esse. Até porque o termo hebraico, para algumas pessoas que ousam dizer que é uma baleia, uma gigante baleia, não. O termo hebraico não dá na origem do termo baleia. Só traz um grande peixe. Não sabemos que tipo de peixe é esse. Algumas pessoas ousam dizer que Jonas encolheu. Não posso crer dessa forma. Não posso crer, porque Deus, o poderoso Deus, que agiu em todo momento, que levantou tempestades perturbadoras para marinheiros tão experientes. A Bíblia fala que Deus levantou, despertou, levou até Jonas um grande peixe que esse engoliu. Que peixe é esse? Não me cabe saber. O que me cabe saber é o seguinte, meu amigo e minha amiga, que apesar de mim, que apesar de nós, Deus realizará os seus planos. Jonas foi jogado ao mar. A baleia, o peixe em si, Deus levou, o próprio Senhor leva, assim como o Senhor levantou as tempestades para acordar Jonas, assim como o Senhor quase levou a pico o navio para despertá-lo, o mesmo Senhor levou esse peixe para engolir Jonas, para acordá-lo do seu sono de incredulidade, as suas crises. Alguns alegam que esse peixe é um mito, é uma fábula. Não é fábula, pois o próprio Jesus assim falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo 41. Jesus reafirma, meus amados irmãos, Jesus usa a experiência de Jonas para mostrar o que ia acontecer com ele. Jesus reafirma que o episódio de Jonas, da sua vida como um todo, mostra a vida de Jesus, mostra a morte e a ressurreição de Jesus, quando assim ele ficou no túmulo por 3 dias. Da mesma forma, podemos aqui fazer uma conjectura desse abismo, do ventre do peixe aqui, podemos fazer a conjectura como se fosse um túmulo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no abismo, dentro do peixe, do ventre do peixe. Cristo Jesus, por amor a mim e você, por pagar um alto preço por mim e pela sua vida, passou 3 dias e 3 noites no túmulo. Deus age em tudo, fez tudo, faz tudo, apesar de nós. Os planos dele sempre vão se cumprir. Pare hoje de lutar com suas próprias forças. Pare hoje de lutar com Deus, descanse nele. Abandone a desobediência e abrace a obediência hoje, nesse momento. Apesar de tudo, Deus quer te usar, Deus quer nos usar para cumprir a sua vontade. Deus quer te usar, Deus quer nos usar
em todo momento. Apesar de tudo, meus amados irmãos, Deus quer cumprir em mim e em você, e através de mim e através de você, a vontade e os planos dele. Deus não desperdiça nada. Reconheça, descanse em Deus, espere em Deus. Espere em Deus. Deus ele não vai cessar. Deus não vai parar. Deus não vai desanimar. Deus não vai mudar, porque ele não muda. Eu preciso parar. Você precisa parar. Você precisa descansar. Você precisa mudar de direção, de vida. Hoje é o dia. Mude a sua vida. Confie em Deus. Faça igualzinho os marinheiros. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus não desperdiça nada. O momento nosso é crítico. Deus está agindo e continuará agindo em nossas vidas. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Tenha uma boa semana.